o doutor Leandro está com a gente. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu estou bem. Agora, quem sofre de síndrome do pânico não consegue ficar bem, né? Não tá nada bem, né? Então, e hoje a gente tem muita gente, a gente tem quase uma epidemia aí de casos de ansiedade. Aposto que todo mundo em casa ou sente ou conhece alguém que sente algo que lembre a síndrome do pânico. E como resolver isso, como ter um bom diagnóstico, doutor Leandro Teles vai falar tudo sobre isso depois do intervalo. 2 minutinhos apenas. Até já. Hoje, o doutor Leandro Teles está com a gente para a gente poder falar sobre síndrome do pânico, que infelizmente é cada vez mais presente na vida das pessoas. Cada vez mais Leandro? presente, cada vez mais diagnosticado. A gente estima atualmente em torno de 3%, 3 a 5%, varia de cultura para cultura, é muita gente. Então é uma forma comum e bastante incapacitante de transtorno de ansiedade. A gente tem uma matéria sobre a síndrome do pânico, né? Tá no ponto já, Alcimar? Tá? Vamos chamar então? Vamos ver. Olha lá, rodou. Vamos ver. A síndrome do pânico é um dos tipos de transtorno de ansiedade. Ela tem como característica principal crises inesperadas de desespero e medo intenso, mesmo que não haja sinais de perigo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 170 milhões de pessoas sofrem com a doença em todo o mundo. A maioria é do sexo feminino e os sintomas geralmente começam a se manifestar no final da adolescência. Palpitação, tremor, tontura e náusea são alguns dos principais sinais. Além disso, a doença pode durar meses ou mesmo anos, dependendo de como e quando o tratamento é realizado. O importante e o mais indicado é consultar um profissional da saúde, para que ele faça uma avaliação mais detalhada sobre o seu caso. Quer saber mais sobre as causas, sintomas e tratamento da síndrome do pânico? Fique então ligado aqui no Mulheres. E olha, a gente vai falar sobre os sintomas, que a gente assistindo a matéria aqui, eu falei pro doutor Leandro ainda, mas a gente vê tanta gente falando que tem síndrome do pânico. Será que todas essas pessoas tiveram um diagnóstico de verdade ou se autodenominam com essa doença, né? Tem que tomar cuidado, é um diagnóstico médico, né, feito por médicos, ou também pode ser feito por psicólogos. Agora a pessoa precisa se enquadrar, né? A pessoa com síndrome do pânico, ela tem crises agudas, repentinas. Então é uma ansiedade de nível muito excessivo, elevado. Então tem que ser crise de intensidade muito forte e tem que ser aguda. Uma crise típica dura mais ou menos uns 10 a 30 minutos. Então a pessoa é tomada por um tsunami de sensações. Diferente das outras ansiedades, onde você tem muito sintoma psicológico, na síndrome do pânico, você tem muito sintoma físico. Então as coisas acontecem no seu corpo. O coração sai do eixo, a respiração se altera. A gente até fez uma tabela, acho que é legal que a gente pode ir falando, né, e já mostrando. Olha, porque é tanto sintoma. Começa com um ataque, pode começar não, tem taquicardia, que é a palpitação, né? Isso, muitas pessoas com síndrome do pânico são tomados por uma palpitação, aperto no peito, sensação de opressão, sensação de que o coração vai sair pela boca. Então é muito comum. Antigamente, há uns 150 anos atrás, ela foi descrita como síndrome do coração irritável. Então se achava que o coração era a fonte do problema. Hoje a gente sabe que é uma descarga de adrenalina dada pelo cérebro. Então taquicardia, palpitação, a pessoa às vezes vai para o ponto-socorro, achando que tem uma arritmia, um infarto. Morrer, né? A sensação de morte ou de catástrofe ou de perda de controle. Olha, o segundo sintoma importante, falta de ar. A respiração fica curta, rápida. Você não consegue respirar fundo? Às vezes lembra até uma asma. A pessoa fica, o ar não vai. A pessoa chega no consultório e fala assim, olha, eu tento respirar, o ar não entra, eu sinto falta de ar. Parece um sintoma de afogamento, né? Muito comum na síndrome do pânico. Tremor. Tremor pode ser nas mãos, na boca, na fala, na cabeça, mas nas mãos é o mais clássico. A pessoa fica meio respirando rápido, com uma sensação de pavor, de medo, sem motivo ou desproporcional, e as mãos começam a tremer como se fosse um bater de asas, né? Tremor nas mãos. Olha a dor no peito, opressão, que como simula. Se tivesse alguma coisa sentado em você, te apertando. Às vezes o paciente faz esse gesto de aperto no peito, por isso que simula o quadro de infarto, né? Tensão muscular é característico também, a pessoa ficar mais contraído, tenso, formigamentos. Isso já é fruto de uma respiração muito rápida. A pessoa começa a hiperventilar, altera, começa a eliminar muito CO2, o sangue perde acidez, e aí a pessoa começa a ter formigamento. Quem enche bexiga, sente um pouco isso, né? Começa a formigar depois de você encher muita bexiga. Então essa respiração curta e rápida leva a formigamento, pode levar até a contração e uma sensação de desmaio. É muito comum tontura,
o paciente se sentir meio tonto, meio desequilibrado durante uma crise de pânico, sudorese, transpiração. Sua demais. Agora, olha essa lista, Kátia. É uma lista de muitos sintomas físicos. 7. Às vezes o paciente procura o otorrino por tontura, Sim. o cardiologista, o pneumologista. Por isso, todo médico tem que estar um pouco familiarizado. É uma doença psicológica, psiquiátrica, mas com muita manifestação física, clínica, né? Então, muitas vezes o paciente perde o diagnóstico achando que realmente tem uma doença física. Do lado de cá, eu coloquei os sintomas psíquicos. Olha lá, angústia, apreensão. É o que você falou. Vontade de sair correndo, medo de perder o controle ou de morrer. O medo excessivo, pavor, sensação de morte iminente, vontade de deixar o recinto, aquela situação que deu origem aos sintomas, sensação de perda de realidade. A pessoa pode achar que está num sonho, ou que está saindo do corpo, a gente chama de desrealização ou despersonificação, é o nome para essa perda de realidade, tristeza e frustração, porque você perde o controle do seu organismo, né? Você tem essa descarga autonômica de adrenalina e você passa a ter medo de sentir isso de novo, medo de ter medo. Mas dizem as pessoas que já tiveram, que têm síndrome do pânico, não sei se dá pra gente falar que já está curado ou se é uma doença que a gente tem que ficar sempre atento para ver se retorna, que você pressente quando você vai ter a síndrome do pânico. Quer dizer, você começa a ver que o coração começa a bater um pouquinho mais acelerado, que tua respiração não está tão normal, e daí que você tem que ter um autocontrole muito maior. Isso é verdade? Totalmente verdade. A pessoa pode ter sintomas premonitórios. E depois de uma crise dessa, Kátia, a pessoa quer tudo na vida menos sentir de novo. Então a pessoa fala, é uma das piores sensações que um ser humano pode sentir. A sensação de que você vai morrer de forma iminente, que você não controla o seu organismo. Então a pessoa passa a sentir medo de ter isso de novo. Então você não tem só as crises de pânico, você evolui depois com uma ansiedade antecipatória. Então você fica um pouco hipervigil. O menor sinal de que você possa ter aquilo, você já fica desesperado. Aí você passa a evitar uma série de coisas. Então por isso que é uma síndrome. Você tem crises de pânico, ansiedade entre as crises e uma esquiva, uma fuga fóbica. Eu não vou num lugar onde eu não possa ser acudido, onde eu não possa correr. Então eu começo a evitar festas, metrô, aglomerações, e eu vou ficando cada vez mais introspectivo, cada vez mais preso dentro de casa. E aí pode surgir transtorno de ansiedade de outra natureza, depressão, frustração. Então é uma doença que ela cria um ciclo vicioso, onde o medo de ter a crise pode ser tão prejudicial quanto a própria crise. É terrível, hein? Temos mitos e verdades, vamos para eles? Legal. Olha, vamos ver o primeiro? Uma crise de pânico é sempre provocada por uma situação estressante. Isso é um mito, né? É um mito. Muita gente acha que a pessoa só pode ter uma crise de pânico num momento de estresse. Às vezes as pessoas me procuram e falam, eu acho que não é pânico, porque eu não estava nervoso na hora. Cuidado. Tem crises que são provocadas. Nossa, eu vi um rato, eu passei por um assalto, eu tive uma crise de pânico. Mas tem crises que acontecem de forma espontânea. Às vezes com a pessoa em casa, sentada no sofá, tá quietinha, cozinhando. De repente dispara. É como se fosse um alarme de incêndio que disparasse sem fumaça nenhuma. Então a mente humana é complicada. Então existem crises não provocadas. Então a crise de pânico pode acontecer num momento tenso, numa situação de risco, como a aglomeração, mesmo sem corre-corre, e pode acontecer do nada, às vezes até dormindo. 40% das crises... Você acorda em pânico? A pessoa acorda em pânico. Tem pessoas que têm predisposição a ter pânico à noite. Acorda, com o coração já disparado, uma sensação de morte, uma falta de ar. Até 40% das crises são com a pessoa dormindo, Não sem vem de um desencadeante. pesadelo essas coisas? Não vem de um pesadelo, pode ser um despertar em pânico. Então pode acontecer dissociado de terror noturno ou dissociado de pesadelo. Então crises, só para mostrar como nem sempre o cérebro tem a crise logo depois do estressor. Às vezes ele tem isso dissociado. Depois, vamos ver mais uma? Os sintomas da síndrome do pânico são inventados pelo paciente, não são reais. Isso é um absurdo, né? Acho que é mais que mito, beira o absurdo. A crise é muito real. O cérebro, ele dá uma descarga que é real. Se você palpar, vai ver que o coração está absolutamente disparado. O paciente realmente sente formigamentos, ele tem tontura. Então os sintomas são absolutamente reais, quantificáveis, mensuráveis. Então, esses pacientes, eles sentem aquilo que eles estão referindo. Então, não são pessoas que são fracas, ou que estão inventando, ou querem chamar a atenção. É uma doença biológica do cérebro, como se fosse um alarme desregulado. Então, crises abruptas e intensas de ansiedade. Então, mito, absurdo. Mas isso quando
quando é diagnosticado de verdade, quer dizer, de verdade que eu digo de uma forma correta, né? A gente está partindo do pressuposto que a pessoa buscou um profissional E habilitado. não que se auto-intitulou Nunca. com síndrome do pânico, Porque tem né? gente que às vezes sente um pouco de ansiedade ou que sente uma fragilidade em uma outra situação e se auto-intitula portador da síndrome do pânico. Cuidado, esse é um diagnóstico que ele passa por critérios que são muito claros na cabeça do médico. Tem que ter quantidade de crises, duração, fenômenos intercrises, a quantidade de sintomas daquela listinha que a gente mostrou. Então, é um diagnóstico feito pelo médico ou pelo psicólogo. Vamos ver mais um? Quando a crise passa, o paciente fica bem e volta completamente ao normal. Não concordo. Não, né? É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Completamente ao normal. Esse completamente quase... Por que não volta ao normal? A crise passa. Tem um porque ela é medo, né? auto-limitada. Mas ninguém fica igual depois de uma crise de pânico. Ninguém fica completamente normal. A pessoa fica com medo de ter de novo, que a gente chama de agorafobia, medo de passar mal. Ela passa a evitar algumas situações, ela passa a não confiar tanto. Ela tem isso no trabalho, ela passa a associar aquele ambiente à crise que ela teve. Então, na verdade, transforma a pessoa. Cada vez mais se estuda e se fala sobre esses sintomas que a gente chama de intercríticos, entre as crises. Mesmo fora da crise, a pessoa está acometida por sintomas psiquiátricos, psicológicos e tem alteração do seu comportamento. Mas ela está sofrendo os efeitos negativos da síndrome do pânico. Exatamente. Mesmo que tenha poucas crises, eu tive 5 crises na vida, mas aquilo pode ter tomado a minha vida como um todo, por coisas que eu deixei de fazer por medo, né? Eu passo a não entrar no elevador, eu passo a não conseguir ficar sozinho em casa, eu passo a ter sintomas antecipatórios quando eu chego no meu trabalho. Então, é a síndrome do pânico sorrateira. Não só a crise de pânico, mas toda a sua representação no seu ritmo de vida. Vamos ver mais uma? Uma crise de pânico pode simular um infarto, uma arritmia ou mesmo um AVC. Pode simular. É muito comum na primeira crise a pessoa buscar o pronto-socorro, tendo a convicção que está tendo um derrame, ou uma crise epilética, ou um infarto. Aí ele passa por exames, recebe o atendimento e depois busca um médico no ambulatório. Então, dependendo do tipo de sintoma, a pessoa pode achar que está tendo uma crise epilética, começa a contrair o braço ou desmaia até. A pessoa pode sentir falta de ar, achando que está com uma crise de asma. É um grande simulador de doenças clínicas. E eu acho importante que as pessoas procurem o atendimento médico rapidamente. Porque pode sim, eventualmente ser uma arritmia, ser um infarto. É importante que numa primeira crise a pessoa tenha esse atendimento. Faça um eletroencefalo, seja examinado por um médico, né? E após isso, aí sim dá o diagnóstico de síndrome do pânico. Lógico que se a pessoa já tem o diagnóstico, ela já fica mais, já aprende os sintomas de ansiedade e aprende a separar o joio do trigo. Mas numa primeira crise, o atendimento médico é fundamental. E o pronto-socorro é importante, né? Volto para a gente esclarecer muitas dúvidas, chegaram muitas perguntas, mande as suas também, viu? Voltando com o Dr. Leandro Teles, olha, a Carla de Barros perguntou o seguinte: como diferenciar os transtornos? Os sintomas são muito semelhantes? Eu, por exemplo, tenho transtorno de ansiedade generalizada e até chegar nesse diagnóstico achei que tinha depressão ou síndrome de pânico. Carla, a pergunta é excelente, porque são vários tipos de síndrome relacionadas à ansiedade. Ela citou uma que é importante, o TAG. TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa tem sintomas contínuos e mais leves. Parece que ela está sempre um pouquinho mais ansiosa. Diferente do pânico, que é um tsunami, né? A pessoa tem crises agudas. Mas a pessoa com pânico também pode ter TAG. Tem outros transtornos de ansiedade, como o transtorno obsessivo-compulsivo, as compulsões isoladas, os transtornos do estresse pós-traumático, as compulsões como alimentares. Então, na verdade, existem vários tipos de ansiedade e o pânico é um tipo peculiar. Mas é muito comum eles se associarem. Outra coisa muito comum é associar pânico com depressão. É muito comum quem ter pânico ou ter depressão antes ou após. Então, existe sim uma sobreposição entre essas doenças. Quer Né? dizer, a pessoa pode ter duas doenças, né? Muito comum. TAG, pânico, depressão e pânico. O pânico quase sempre é a ponta de um iceberg. Quase sempre abaixo do pânico você tem sim algumas outras afecções psiquiátricas. Um beijo, viu, Carla? Renata, terapias alternativas como meditação, yoga ou atividade física fazem algum efeito? Fazem sim, muito importante. Quando a gente pensa em tratamento, a gente pensa num tripé.
medicamento para casos selecionados, seja para cortar a crise, seja para prevenir a crise, muito importante os medicamentos. A gente tem a terapia, que pode ser aquela psicoterapia clássica ou uma terapia específica, que é a cognitivo-comportamental, e a mudança do estilo de vida. E aí é importante que a pessoa aprenda a respirar durante a crise, que ela aprenda a perceber sinais iniciais da crise para já mudar a postura diante da crise. A atividade física é fundamental, principalmente atividade física aeróbica, ao ar livre, com exposição solar, e que a pessoa goste de fazer, que não faça por obrigação. Uma boa alimentação, sem muitos estimulantes, sem muita privação alimentar. Então a mudança do estilo de vida vai ser importante ao lado da terapia e ao lado dos medicamentos. Quer dizer, é um tratamento multidisciplinar, né? Doenças complexas, eu sempre falo isso, exigem medidas complexas. A doença, ela vem com tudo. A gente não pode achar que uma pílula vai ser uma pílula mágica, né? Como você às vezes fala, né? As pessoas querem uma pílula mágica. É mudar a vida da noite pro dia tomando um remedinho só, Na né? terapia, às vezes, é fundamental a pessoa entender os desencadeantes, entender a gênese e trabalhar a mente. O medicamento vai dar um alívio, que às vezes é até importante para o próprio psicólogo também trabalhar. E a mudança do estilo de vida, mudar as escolhas. Se você não mudar as escolhas, você vai ter o mesmo resultado. Tem que mudar os determinantes. Um beijo, viu, Renata? Vamos ver mais uma? Bora. Lourdes, por que uma pessoa passa 30 anos sem ter nada e um dia, por ter ficado fechada dentro do elevador quebrado, começa a manifestar o problema em situações que nada tem a ver com esse fato? Isso aconteceu com a minha irmã e hoje ela está tomando remédios para a doença. Interessante, isso é muito comum, essa descrição. A pessoa nunca teve nada relacionado à ansiedade ou a pânico e de repente passa por uma situação gatilho. Uma situação onde ela se sentiu próxima da morte ou desesperada ou uma situação claustrofóbica e a partir dali ela passa a evoluir com fenômenos cíclicos. Então esse gatilho ele se vai, mas a mente fica... Isso pode acontecer no estresse pós-traumático, de uma forma diferente na síndrome da resposta do estresse agudo ou agudo ao estresse. Então isso pode acontecer e é comum. Não quer dizer que ela não tenha a doença. Tem que buscar ajuda e o terapeuta vai usar. E vai começar a expor ela em situações onde vai dessensibilizando esse alarme que acabou ficando fora de sintonia neste momento que ela ficou presa. Mas, sem dúvida, essa pessoa já tinha uma predisposição à doença. Quer dizer, não é que ela não tinha nada e de repente passou Ela tinha uma predisposição assintomática, talvez genética, talvez hormonal. Então, ela já tinha meio caminho andado. O elevador fez descompensar. Isso pode acontecer num assalto, num acidente de carro, na ameaça de um ente querido. Então, isso pode sim ser o estopim para uma doença. Agora, quando a gente pensa em algo genético, a gente pensa em alguém muito próximo da gente. Por exemplo, sua mãe, seu tio. E às vezes pode ter acontecido lá atrás, num parente que você nem saiba o que teve no passado. Pode. Né? E tem doenças de predisposição que saltam gerações. Então, às vezes, é primo de segundo grau. Agora, lógico, quanto mais próximo e maior a quantidade de parentes com a doença, maior o seu risco. Então, irmãos, pais, tios, avós, são realmente maior o peso. Mas essa predisposição pode vir de parentes mais longínquos também. Então, Lourdes, fala para sua filha continuar com o tratamento certinho. Sem dúvida nenhuma, né? Porque o evento é agudo, mas a doença é crônica. Então. E às vezes foi só o estopim, a gota d'água, né? Então tem que evitar as próximas gotas d'água, né? Tem que tratar. Vamos ver mais uma? Vicky, a síndrome do pânico tem cura? Eu não gosto de falar cura, porque a gente acaba aliviando, né? Eu acho que a predisposição ao pânico, ela é crônica e não tem cura. A gente consegue eliminar as crises de pânico, consegue fazer a pessoa ficar funcional, mas eu não gosto de abaixar a guarda. Essa pessoa que teve uma vez síndrome do pânico diagnosticada, vai ser sempre uma pessoa em risco. Mesma coisa vale para depressão, para compulsões, para obesidade, para alcoolismo. Então a gente sempre fala, a pessoa sempre vai estar em risco. Por quê? Porque ela vai ter sempre cuidar da alimentação, da atividade física, mas ela consegue eventualmente ficar sem remédio. Mas é importante ela sempre manter a luz amarela ligada, porque em alguns momentos de maior pressão e estresse na vida, os sintomas podem voltar. Então eu não gosto de falar cura, eu gosto de falar controle adequado dos sintomas e luz amarela. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas que têm síndrome do pânico, se a gente olhasse para a forma como elas pensam e agem, são pessoas mais estressadas, mais fechadas ou não necessariamente? Não necessariamente. Tem pessoas que não têm aquele perfil de ansiedade
e acabam tendo sintomas ansiosos. Tem pessoas que são ansiosas e são óbvias, né? As pessoas já são bem aceleradas, né? Tem aquela coisa daquela pressão antecipatória, perde o sono, tudo é amplificado como uma lupa. E tem pessoas que têm uma ansiedade mais para dentro, são pessoas pacatas, então é complicado por não especialista. Mais difícil de entender que essa pessoa tem pânico. Então a pessoa vem e estoura com pânico, agora o pânico quase sempre é uma linguagem do corpo, dizendo, olha, chegamos no limite, é uma situação limite, aquilo transbordou. Seja aquela pessoa que já transbordava lentamente ou aquela que guardava para si, é sempre um sinal de que alguma coisa não vai bem na vida da pessoa. Então não dá para pré-definir quem é um candidato maior a não dá, não, por né? isso que ter preconceito é complicado, ou julgar. Falar, nossa, bem você... Pô, ninguém está imune. Pode acontecer comigo, com a Kátia, com alguém que é calmo, com alguém que é estressado. É lógico, se a pessoa já tem... que você colocou a gente na tabela dos não calmos. Eu coloquei nos não calmos. Dos ansiosos. Acho que são muitas pautas. A gente já aprendeu que a gente não preenche o critério da tranquilidade. Não mesmo. Bom, vamos ver mais uma? Bora. Maria Clara, tenho 23 anos e há 2 semanas acordei à noite sem ar, com um sentimento que ia morrer. Chorei muito, meu coração batia forte, suava e minhas pernas tremiam. Procurei na internet, meus sintomas são muito parecidos com a síndrome do pânico. Desde então, isso se repetiu 3 vezes sem nenhum motivo. Posso estar com a síndrome? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, ela pode estar com a síndrome. Olha que descrição, né? Perfeito, 23 anos, falou, né? Sexo feminino, mulher tem 2 vezes maior risco do que homens para ter pânico, por vários motivos. Por questões genéticas, hormonais, aquela montanha-russa hormonal, e por questões culturais também. A mulher ela tende a exteriorizar melhor os sentimentos do que os homens. A gente está aprendendo um pouco isso e já estamos quase igualando esse placar, no caso da ansiedade. Mas a mulher ainda tem um pouquinho mais. Olha que descrição. Eu acabei de falar que 40% acorda à noite com uma sensação de morte, falta de ar, coração batendo forte, tremores, transpiração. Ela acordou imersa em adrenalina, em cortisol, hormônio do estresse. É importante ela buscar ajuda para ver se ela não teve uma arritmia, se ela não tem algum distúrbio da glândula tireoide. Tem que ver se ela não está usando nenhum medicamento, por exemplo, excesso de cafeína, alguma droga. Mas, olhando assim rapidamente pelos sintomas, isso é sim compatível com síndrome do pânico. Tem que afastar tudo isso que eu falei, fazer um bom check-up e, se comprovando a síndrome do pânico, tratar antes que os sintomas piorem, porque é uma doença que pode ser progressiva. A crise leva a mais crise. Quando você tem a crise, tem mais medo. Já vai com receio. Aquilo já faz o coração bater mais forte. Torna uma ansiedade maior. Exatamente. Pessoa, né? Por isso que a doença ela vira um looping descendente. A pessoa vai piorando, piorando. Ela já vai para a cama com medo de acordar de madrugada. E quem já fica pressentindo isso, já tem descarga de adrenalina, né? Exatamente. Então é uma doença progressiva. Então você precisa reconhecer e começar a tomar a conduta adequada para tratar definitivamente o problema. Então, Maria Clara, um médico rapidinho. Aproveita. A última pergunta de hoje. Mas já a última? Já. Eu falo que a gente precisa de mais umas 4 horas. Mais 4 horas. Viu? Olha, quanto tempo demora o remédio para começar a fazer efeito? Pergunta excelente, né? A gente tem 2 tipos de remédio básicos. Aquele chamado tarja preta, que é o calmante. Esse é para a pessoa tomar na hora da crise. Então a pessoa está tendo uma crise, ela pode tomar para ter um alívio, porque ninguém merece também passar por 30 minutos de crise de pânico. Nossa, é muito bem. Agora, isso não é um tratamento. Isso é como apagar um incêndio. É um paliativo. É um paliativo naquele momento. Um tratamento exige medicamentos, nos casos que você vai usar o remédio, e esses remédios demoram para fazer efeito. Pode demorar até 4 a 6 semanas. Bastante. Então, é importante que você esteja do lado do seu médico e mantenha com persistência. O tratamento do pânico e da ansiedade, da depressão, nunca é feito por menos de 6 meses. Então, é um tratamento longo, né? A pessoa tem que estar bem, sem crises, por pelo menos 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes até mais, para poder suspender o remédio. E não pode parar abruptamente o remédio. Então, é importante ter paciência com o remédio. Caso você não se adeque a um, a gente tem vários, hoje em dia, mais de 10 remédios que são pertinentes para esse tratamento. Às vezes no começo tem mais efeitos colaterais que tendem a melhorar. Então é importante fazer uma boa parceria com o seu médico e uma boa parceria com o seu psicólogo, porque são pessoas que você vai acionar muito no começo do tratamento. Quer dizer, o
tratamento medicamentoso, assim, agora exercício físico, mudança de hábito, mudança de atitude e terapia, isso não para nunca, né? Jamais. Por isso que eu falei que eu não gosto de cura. Porque cura quer dizer que a gente já vai tocar o barco de forma automática. Rever suas relações, rever seu ritmo de sono, suas atividades de lazer, ver se você realmente está se priorizando na sua vida, se não está vivendo a vida pros outros, se não está sobrecarregado, porque quase sempre a síndrome do pânico vem sinalizar o restinho do iceberg, que às vezes é o seu comportamento. E isso vale para todo mundo, não é só para quem tem síndrome do pânico, não. Absolutamente para a população como um todo. Não é? Quer dizer, quem quer ter saúde física, emocional, hoje e sempre, até os últimos dias, tem que ter esse pensamento, né? Sem dúvida. O pânico acho que é o que simboliza melhor como o seu cérebro repercute no seu corpo. Mas ele é um exemplo. Tudo que passa na sua mente repercute no seu corpo, no risco de infecções, de doenças crônicas, vasculares, doenças endocrinológicas. Então, se não tratar a mente, então essa busca da felicidade diária, contínua, é uma obrigação de todo mundo. E problema todo mundo tem, você não tem? Isso não vai faltar, eu tenho. Mas a gente larga eles todos lá fora. De Nem me lembre, cara, eu tinha esquecido agora brevemente alguns deles. E a gente na hora que sai por outra porta... A Kátia não tem, porque a Kátia vive um mundo perfeito. Porque a Kátia é apresentadora. Se fosse assim, ia ser chato demais. Ainda bem, né? Tudo bem que tem hora que também vem tudo de uma leva, né? Parece um tsunami. Você fala, dá pra vir uma marola? Desgraça pouca é bobagem. As coisas às vezes se associam, né? A gente tem fases que são realmente piores. Mas não sei se é a fase que é pior ou se a gente tá mais abalado, que a gente olha pra tudo com uma intensidade maior também, verdade, né? é verdade. Eu acho que você tem razão. O prisma às vezes está alterado, né? É a lente de aumento que você fala, ai, ó Deus, ó céus. Então a gente tem que mudar isso também, Verdade, né? tem razão. Vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles. Entra lá, tem muitas matérias legais, de fácil entendimento pra gente leigo mesmo. leandroteles.com.br. No Instagram com as fotinhos. Neuro Leandro Teles. Postei uma com a mama hoje. Postou? Mas eu vou postar uma com a Kátia. Tiramos aqui durante o intervalo. Agora, no Facebook também é importante. O Facebook é Neurologista Leandro Teles. Neurologista Leandro Teles. Lá as pessoas também têm acesso às nossas pautas. E a gente está também disposto a receber críticas e sugestões construtivas aí. Agora, gente, não é criticar por que criticar. Porque isso é muito fácil. Pense direitinho e aí faça sua crítica. Porque tem aquela crítica, às vezes, gratuita, que não ajuda. Eu não gosto do seu terno, cinza. Se bem que tá bonito hoje. Não, eu também acho bonito, mas foi a primeira coisa que eu olhei. Você gostou? Eu achei bonito. Agora, críticas construtivas é importante. O pessoal fala da linguagem, do jeito de falar. E aí, sugestões de pautas, porque a cada mais ou menos 2, 3 semanas a gente tenta trazer algum tema interessante pro público. E a gente aprende muito. Beijo, obrigada, viu? Beijo nas meninas, viu? Da sua vida.